Hoje acontece que, para regularizar o imóvel rural, hoje, pouca gente sabe disso, mas precisamos de alguns cadastros. Não é só da matrícula no cartório de registro de imóveis, não. Não é só do georreferenciamento, não. Não é só do cadastro ambiental rural. Não, não é só daquele CCIR-ITR. É de tudo isso, meus amigos. É de CCIR, ITR, QNI, a vinculação do CCIR com o ITR, é o cadastro ambiental rural, é o ADA, se ele declarar aquelas informações ambientais para ter o abatimento do imposto, é o georreferenciamento do imóvel rural com planta memorial descritivo, a responsabilidade técnica daquele profissional, a certificação do imóvel rural junto ao INCRA ali, daquele georreferenciamento, é a matrícula no cartório de registro de imóveis dele, né, tudo redondinho, tudo isso averbado, todo esse cadastro averbado na matrícula, com o nome dele, com a área concordante, com as informações coincidentes, com tudo isso aí redondinho. Isso que é o imóvel rural regular. Só o que é que ocorre, Murilo? O que é que ocorre? Temos muitos profissionais que fazem isso? Pouquíssimos. Quase zero. Quase zero. Se a gente analisar a quantidade de profissionais que estão a quantidade de imóveis rurais que tem no Brasil e a quantidade de profissionais. E esses profissionais, nós temos esse propósito de formar esses profissionais, né? Que nós somos esses profissionais. Nós somos esses gestores do imóvel rural que resolve todos esses problemas, né? Resolve todos esses problemas de regularização do imóvel rural. Porque o que acontece? Não adianta. Aí que vem a mina de ouro, tá? Prestem muita atenção no que a gente está falando aqui, porque vai ter aquele profissional que vai fazer um georreferenciamento, né? Como a gente é habilitado para fazer a certificação de georreferenciamento. Mas aquele georreferenciamento não vai resolver aquele problema daquele proprietário de imóvel rural. Não vai resolver aquele problema. Vai ter aquele profissional que faz o CAR, Cadastro Ambiental Rural, também não vai resolver aquele problema. Vai ter aquele profissional do direito que vai fazer uma ação ali, fazer uma ação de adjudicação compulsória, vai terminar aquele inventário, talvez uma ação de uso capião, vai tentar regularizar aquela posse ali, mas ele não é só isso, ele vai precisar de todos os cadastros. Até porque para você concluir esses processos, você vai precisar dos outros cadastros. Não tem jeito. Então não adianta você estar enxugando gelo, né? Enxugando gelo, vai ali e faz uma coisa que não vai resolver aquele problema do nosso proprietário de imóvel rural. E a gente tem, eu arrisco dizer que a gente tem uma grande quantidade de imóveis rurais irregulares, porque a gente tem diversos profissionais de um cadastro só. Que um que faz o CCIR, outro faz ITR, o outro faz o K, o outro faz o referenciamento, o outro faz a ação de uso capião, aí o proprietário tem que procurar cinco profissionais diferentes para fazer isso. E muitas vezes não consegue, desiste no meio do caminho. Perfeito. Né? Quando ele sabe que precisa de tudo isso. Né? E os profissionais que fazem um desse cadastro, muitas vezes não entendem dos outros. E não buscam entender. E aí que está a mina de ouro para você, que já pegou a visão aí, né, do que a gente está falando aqui. Opa, se precisa de tudo, por que eu estou fazendo um só? Se precisa de tudo, por que você vai entrar, empreender na área fazendo apenas um cadastro? Né? Você que está chegando agora, você já vai chegar entendendo, né, que precisa de todos os cadastros. Opa, como é que eu posso fazer tudo isso? Tem que fazer parceria com o profissional? Com quem que eu tenho que fazer parceria? Para eu atingir o maior número de imóveis rurais, entregar o que ele precisa e faturar acima de 15 mil reais por mês com a regulação fundiária de imóveis rurais. Né? Então, esse é o produto. O produto do gestor do imóvel rural que resolve esses problemas é justamente esse serviço, essa regulação completa que a gente chama de combo rural. Né? Vários conceitos criados, né, Murilo? Perfeito. E a mina de ouro é exatamente isso, né? A oportunidade que é tão grande, que é tão grande, que é tão grande, é exatamente essa. É você ser um gestor territorial rural. É você ser o cara que executa os principais sistemas cadastrais que toda propriedade precisa ter atualizada, convergente, precisa. Toda propriedade rural precisa ter um gestor territorial rural de confiança. Essa é a grande mina de ouro. É aí que está a grande mina de ouro.
E não somente isso, né, Santi? E aí a gente vai mais além, cada vez a gente vai mais além. Ele precisa de todos aqueles cadastros num fluxograma de trabalho que o gestor territorial rural ele executa. Não é só fazer CCIR, PR, CNI, ADA. Não é só fazer de qualquer forma os sistemas cadastrais, não. Existe um fluxo de trabalho que foi desenvolvido por uma comunidade durante anos para fazer com que esse trabalho, esse produto do gestor territorial rural, ele seja entregue para o cliente em tempo recorde, sem dores de cabeça e trazendo economia para o proprietário de imóvel rural. Quando você executa o fluxograma de trabalho certo, que é o fluxograma do combo rural, você pode pesquisar em outras lives, fluxograma do combo rural. E aí, quando você chega nesse espaço, nesse posicionamento, você atinge a mina de ouro. Você consegue entender o que é a mina de ouro. Mas aí, Santi, tem pessoas que quando a gente fala isso, às vezes o cara não entende. Às vezes o cara não entende. A gente está dizendo aqui o que é uma mina de ouro no Brasil, na zona rural no Brasil. Porque imóveis rurais são uma mina de ouro no Brasil. E a gente fala, poxa, nós temos mais de 9 milhões de imóveis rurais no Brasil. E os mais de 9 milhões de imóveis rurais no Brasil, por exemplo, é obrigatório eles terem CCIR. ITR é a mesma coisa. Cadastro ambiental rural é a mesma coisa. Boa parte deles vão ser requisitados ali em alguns momentos importantes. O georreferenciamento de certificação. Ato declaratório ambiental é importante você ter para você realizar alguns processos importantes junto ao IBAMA. Poucas pessoas conhecem o ato declaratório ambiental. E aí, quando a gente fala isso, 9 milhões de imóveis rurais, existem sistemas cadastrais que são obrigatórios, aí o cara acha que é uma oportunidade, eu vou me especializar em CCIR, eu vou fazer cadastro ambiental rural. Não é dessa oportunidade que a gente está falando. Isso não é, inclusive, isso não é uma grande oportunidade. Você ser o cara que faz cadastro ambiental rural. Você ser o cara que faz georreferenciamento de certificação. Você ser o cara que é um advogado ali, especialista em processos de uso capião, extrajudicial, por exemplo, sei lá. Você ser o carinha ali do crédito rural. Você ser o cara que faz CCIR, TR, da propriedade rural. A oportunidade não é essa. A oportunidade é justamente entregar o fluxograma de trabalho que resolve o problema do cliente. Porque o seu cliente, o proprietário de imóvel rural, dos mais de 9 milhões de imóveis rurais no Brasil, eles não precisam de um sistema cadastral, eles não querem um sistema cadastral. Na verdade, alguns acham que precisam de um sistema cadastral, mas a grande maioria, na verdade, 100% dos imóveis rurais no Brasil precisam ter um gestor territorial rural de confiança. Não é o carinha do CAR, não é o carinha do CCIR, não é o carinha do georreferenciamento. Porque se fosse assim, quem faz CAR, cadastro ambiental rural no Brasil, já estava rico. Porque é um dos cadastros mais difundidos que tem, é um dos cadastros que o proprietário de imóvel rural mais conhece, o que eles mais requisitam, e pouca gente sabe fazer um cadastro ambiental rural bem feito. Se a oportunidade fosse ser um profissional de um cadastro só, quem faz cadastro ambiental rural já estava faturando mais de 15 mil reais por mês fácil. E na realidade não é assim. A oportunidade que a gente traz aqui é para você faturar mais de 15 mil reais por mês através dessa metodologia de você ser um gestor territorial rural, de você entregar o produto do combo rural, para você executar o método do combo rural. E realizar o método do combo rural é você entender um conceito importante. Você não pode ser um profissional de um cadastro só. Você não pode fazer só CCIR. Você não pode fazer só ITR. Você não pode ser o advogado do uso capião, da uso capião. Você não pode ser o carinha do CAR. Porque esse tipo de profissional, ele é altamente substituível, ele é altamente comparável e ele tende a cada vez mais ser desvalorizado pelo cliente. Quando você é o cara que resolve o problema, fala, doutor João, daqui, ó, no peito. Eu mato o problema no peito e eu resolvo. Eu sou gestor territorial rural. Eu sou o médico do combo rural. Eu trato o imóvel rural como se fosse um paciente. Eu dou um diagnóstico e dou a solução do problema. Esse cara é o cara que é altamente valorizado, tá? E segundo as métricas que a gente tem,
existe uma tendência de quando a pessoa executa o método do Combo Rural, executa a metodologia correta para ser o gestor territorial rural, a pessoa tende a faturar mais de 15 mil reais por mês nessa metodologia do Combo Rural. É muito importante você entender a oportunidade e o que não é essa oportunidade. Se você entender, eu vou ser especialista em georreferenciamento porque tem mais de 9 milhões de imóveis rurais, cara, isso não é uma grande oportunidade. A oportunidade é você ser o profissional completo, é ser o gestor territorial rural.